Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 17/5/2024, e é uma grande oportunidade para a gente também conversar sobre a palavra de Deus, né? E hoje eu quero meditar sobre reaquecendo o coração. Tomei um café ali, café que a Carla me deu, muito obrigado, Carla, porque durante a noite a temperatura caiu, eu fiquei com a garganta meio arranhando, sabe? E ela arranhou porque estava meio frio de madrugada. Mas aí tomei um cafezinho ali quentinho que a Carla me deu, foi uma benção muito grande, deu uma aquecida na voz. É bom quando aquece, né? É bom quando quando a gente se aquece novamente, né? Quando a gente está desaquecido, quando a gente está frio, é muito ruim, né? E eu quero contar a história de duas pessoas. As primeiras duas pessoas que eu quero contar é um missionário novo e um missionário velho. Eu li num livro de missões a história de um missionário que ele foi para o campo muito empolgado, doido para fazer missões, e ele foi na companhia de um missionário que já tinha experiência no campo missionário. E chegando lá, ele começou, ele no quarto na hora de dormir, ele pegava textos conhecidos, como Jesus falando assim: tudo que pedir crendo recebereis. E ele perguntava para o missionário assim: é verdade isso? Se a gente pedir realmente, Deus faz? E o missionário fala: não, é claro, é verdade sim, não, deixa eu dormir. Mas aí, depois de várias perguntas, esse missionário virou pro lado da cama lá e ficou pensando: gente, esse menino está empolgado e ele está falando de verdades. Eu estou atestando para ele que tudo de fato é verdade, mas hoje eu não vivo mais essa verdade. Eu sou um missionário, eu estou no campo, mas eu estou com o coração desaquecido nesse trabalho. E às vezes acontece com a gente, sabe? A gente vai vivendo a vida sem entusiasmo, a gente vai vivendo a vida sem perspectiva. E é bom a gente encontrar uma pessoa que, um amigo, né, que é uma pessoa inspiradora. Ontem eu tive uma reunião e com uma pessoa que é muito inspiradora. Você conversa com a pessoa ela tem brilho nos olhos e ela faz você enxergar mais longe, sabe? Muito inspiradora. Você começa a pensar: puxa vida, é, tem possibilidades, tem coisas, sabe? Eu estou falando da vida cristã, mas também estou falando da vida do dia a dia. Porque muitas vezes a gente perde a perspectiva, o coração fica desaquecido para as coisas da vida. A vida para a gente já não é mais um evento, já é uma coisa rotineira, uma coisa comum. A gente já não encara a vida como um evento, como uma coisa importante, como possibilidades, né? A gente já não tem mais um ponto de chegada, um sonho, um objetivo na vida, porque o coração está desaquecido. E é bom quando a gente encontra uma pessoa que nos faz rever ou nos faz repensar sobre as possibilidades que a vida oferece, né? E isso aconteceu com dois rapazes numa estrada. Lucas capítulo 24, versículo 32 é o único versículo que eu quero ler, porque vai resumir, a partir dele eu vou resumir toda a história desses rapazes, nesse contexto da história aqui, do texto bíblico. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Esse texto aqui, de Lucas 24, está falando sobre dois discípulos a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Esses discípulos estavam em Jerusalém, aguardando os acontecimentos depois da morte de Jesus. Jesus morreu, eles ficaram ali, em Jerusalém. E agora? O que vai ser da nossa vida? E eles se decepcionaram, inclusive, com a morte de Jesus, porque eles imaginavam que Jesus ia restaurar Israel, não ia morrer. Eles não entenderam que Jesus haveria de morrer e ressuscitar. Eles entendiam que Jesus talvez não morresse. E esse acontecimento da morte de Jesus desaqueceu o coração deles, esfriou o coração deles. E eles então saíram de Jerusalém e foram para a aldeia de Emaús, cerca de 10 a 11 quilômetros. Então eles andaram entre 10 e 11 quilômetros, ali tristonhos, com os sonhos despedaçados, com os corações desaquecidos. Às vezes a gente caminha também longas distâncias na nossa vida cristã, longas distâncias na nossa vida comum, com o coração desaquecido, com o coração frio, sem entusiasmo, sem perspectiva, com o coração decepcionado às vezes por alguma coisa que aconteceu lá atrás. Alguma coisa que aconteceu há 10 quilômetros atrás, há 10 anos atrás, né? Às vezes mantém ainda o nosso coração frio e a gente vai nessa caminhada andando 10 quilômetros, 10 anos, 11 quilômetros, 11 anos, a gente vai andando, né? E aí o texto fala que enquanto eles iam andando conversando sobre isso, puxa vida, hein? A gente pensou que era ele, hein?
Puxa vida, olha o que aconteceu, ele morreu, a gente pensou que era ele que ia ressuscitar, e não que pensou que era ele que ia restaurar a nação, mas agora ele morreu, e o que vai ser da gente agora? Poxa, que esperança vazia, a gente ficou 3 anos aguardando, imaginando que era ele. A Bíblia diz que enquanto eles iam assim, Jesus mesmo se aproximou deles e foi conversando com eles. Por que vocês estão tristes? Ah, a gente está triste porque aconteceu isso, o rapaz que a gente pensou que ia restaurar a nação foi morto e tal. E eles não perceberam que era Jesus. Às vezes a gente está na caminhada triste, com o coração decepcionado, com o coração angustiado, com o coração sem perspectiva. E Jesus está perto, a gente está na caminhada com Jesus, a gente está na vida cristã, a gente está andando com Ele, a gente vai na igreja todo domingo, a gente vai na igreja toda quarta-feira, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas o que Jesus está fazendo na nossa vida, na nossa caminhada, o que Ele está tentando explicar o tempo todo, não aquece nosso coração. Ou então a gente não percebe que o coração está sendo aquecido, a alma está sendo movida por causa das coisas que Ele está falando ou está fazendo. Porque já virou corriqueiro, já está no automático, entendeu? Já está no automático. Tem milagres que Deus está fazendo na sua vida nesse exato momento, mas você não consegue perceber porque talvez seu coração está desaquecido. Talvez seu coração está frio. Entende? Precisa aquecer. Eu aqueci a minha voz tomando um café. Às vezes a gente aquece o corpo colocando uma blusa. Mas a alma a gente aquece com oração. A alma a gente aquece lendo a palavra. A alma a gente aquece tendo olhos novos para a vida cristã. Né? A alma a gente aquece quando a gente tem olhos novos para a nossa vida. Quando a gente para pensar e vê o quanto nós somos privilegiados. Pensa na sua vida, o quanto você é privilegiado. Pensa agora aí, na sua vida. Você está com saúde, você tem emprego, você tem uma família. Pensa aí, o quanto você é privilegiado. Né? Ainda que alguma coisa ruim tenha acontecido, ainda assim a graça de Deus tem te mantido. Né? Isso tem que aquecer o coração. Isso tem que animar a nossa alma. Né? Então, às vezes a nossa caminhada com Jesus, ela é necessária mesmo, mas com a observação de quem é esse que está falando comigo. Quem é esse que eu estou caminhando do lado dele? Quem é esse que está me explicando as Escrituras? Eles não fizeram essa pergunta. Quando Jesus falou, o que vocês estão conversando aí? Aí eles disseram para Jesus assim, sem saber que era Jesus, né? Por acaso você é forasteiro? Você não está sabendo os últimos acontecimentos aqui em Jerusalém? Dos últimos acontecimentos dos últimos dias, aí, dos últimos 3 dias, aconteceram uns negócios estranhos aqui. Um rapaz que a gente esperava que fosse restaurar a nação foi morto. E foi um alvoroço, ele tinha vários discípulos, todo mundo ficou meio decepcionado. Não está sabendo de nada, não? Entende? Jesus, quando eles falam assim, você não está sabendo de nada, não? Jesus falou, quais acontecimentos são esses? Fala para mim. Então eles falaram. E aí Jesus então entra nas Escrituras e vai explicando para eles que aquelas coisas já estavam preditas nas Escrituras, mas eles não tinham percebido ainda, embora fossem leitores da Bíblia, né? Embora fossem crentes, eles não tinham percebido ainda, né? Então é necessário uma conversa mais aberta com Jesus, é necessário, além da caminhada, uma conversa mais aberta, uma meditação mais profunda na palavra, comunhão. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus explicou para eles as coisas e eles chegaram na aldeia, aí estava de noite, já era perigoso. Jesus falou, então tchau gente, eu vou para lá. Não, entra aqui, fica aqui, passa a noite aqui com a gente, pelo amor de Deus, vai seguir nessa estrada aí. Aí Jesus foi para a casa deles, foram fazer a refeição da noite, Jesus partiu o pão, deu graças e deu. E aí eles perceberam, que era Jesus. Na hora que Jesus partiu o pão, deu graças, eles já tinham visto aquela cena várias vezes, aquela forma de fazer várias vezes, aquela forma de se expressar várias vezes. Então era ele. Quando eles perceberam que era ele desapareceu. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram correndo os 10 ou 11 quilômetros de distância que era, cerca de 11 quilômetros. Eles voltaram correndo para Jerusalém, naquele mesmo instante. A gente está cansado, né? Amanhã a gente vai lá em Jerusalém, conta para os discípulos o que a gente viu. Não, o que eles viram foi muito forte. Eles viram Jesus ressurreto. Ali eles perceberam que Jesus... Nossa, aconteceu e a gente não percebeu e correram para lá. Tenha pressa quando seu coração se aquecer. E aí é aqui que vem esse texto. É aqui que entra o versículo 32 que eu falei. Que eles começam a falar assim, gente, por acaso, ô fulano, o seu coração também não estava ardendo, não estava queimando, não estava incendiado enquanto eles explicavam a Bíblia pra gente? E estava mesmo. Poxa, a gente nem percebeu que isso estava acontecendo porque o Espírito Santo estava movendo dentro da gente. Sabe? Às vezes seu coração está inquieto, Deus está querendo te mostrar coisas novas. Não tem aquele dia que você acorda empolgado, você acorda animado, você acorda cheio de vontade de produzir, de fazer, de acontecer, de perseguir seus sonhos?
o Espírito Santo movendo, falando, vamos embora, levanta, não fica triste não. Não fica desanimado, não aconteceu isso aí, não tá legal não, mas vamos pra frente. É o Espírito Santo movendo dentro da gente, sabe? Então a gente tem, nessa hora a gente tem que aproveitar esse aquecimento e dar um gás. Não deixa morrer não. Não, amanhã eu vou. Não, eles não deixaram para amanhã, no mesmo dia eles tomaram atitude, né? Então, é necessário reaquecer a fé. Toda vez que o Espírito Santo tentar incendiar a fé no seu coração, deixe isso acontecer e faça acontecer com mais veemência, porque é a fé que te sustenta. É a fé que nos mantém de pé. Ninguém está de pé porque está, simplesmente. É a fé que nos mantém de pé. A Bíblia diz que o justo vive da fé, né? Então a fé nos mantém de pé. Entretanto, a gente sabe que a fé é uma coisa pessoal e exige esforço, né? É um caminho pessoal. Os dois voltando para Emaús, voltando para Jerusalém, correndo, os dois. Nenhum estava correndo pelo outro, não tinha ninguém nas costas de ninguém. É pessoal. Quando você vai na igreja, está lá todo mundo reunido adorando a Deus, faça a sua adoração pessoal. Não importa o que está acontecendo do lado, não. Adore você. Sabe? Porque você está nutrindo a sua própria vida, você está alimentando a sua própria vida, a sua própria força diante de Deus, né? E a fé é uma força poderosa que transforma as nossas vidas, né? Transforma a nossa visão de mundo, né? Fortalece nossos corações. Às vezes as coisas acontecem e derrubam a gente porque o coração está desaquecido, o coração está fraco. A fé reacendida dentro da gente, ela fortalece nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe, Ana, poderosamente, né? Que seu coração realmente continue constantemente aquecido na presença de Deus. Deus te abençoe, Flávio. Deus abençoe, Carlinha. Deus abençoe, Renata Carvalho, Adriana, Karine, Farley, todo mundo. Deus abençoe aí, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado que o teu Espírito sempre aquece os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um final de semana abençoado pelo Senhor.